Eu acho essa ideia de que você tem que focar em uma coisa de cada vez uma loucura completa. E, cara, isso é falado muito, né? Isso é uma coisa que é muito falada. Você tem que focar em uma coisa de cada vez. Faça uma coisa de cada vez, né? Você precisa de foco. Tem aquele livro lá, Essencialismo, né? Foco, 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 foco. Eu acho isso, para algumas coisas faz sentido, para algumas coisas funciona, mas quando a gente olha para a questão de aprendizado, eu acho doideira, né? Eu acho isso meio até não humano, assim, não natural, sabe? Inclusive, por quê? Porque inclusive esse meio mais, esse jeito mais caótico, mais aparentemente aleatório de estudar coisas diferentes, assim, ele é uma coisa desejável. É uma coisa que vai melhorar o seu aprendizado, né? Tava lendo um livro aí, esses tempos, chamado Make It Stick, né? Fixe o conhecimento. É uma bosta, assim, em português. O título, a tradução do título é nojenta. Onde ele fala sobre as pesquisas que fazem, né? Sobre um livro sobre ciência do aprendizado. E ele fala que existe uma relação direta entre você ter que fazer mais esforço quando você está aprendendo alguma coisa e a sua retenção daquele assunto. Então, às vezes, você está tentando fazer um negócio muito fácil, você está tentando ir muito devagar, você não está tentando, né? Você está tentando evitar o máximo possível o, a dificuldade na hora de aprender alguma coisa, seja ela qual for. E achando que isso é bom, né? Que você tem que ir baby steps, você tem que ir bem devagarzinho, aprendendo os negocinhos com calma, as coisas facinhas primeiro. Mas um pouco de dificuldade, né? Um nível que ele não é muito alto para não te desestimular, mas ele também não é muito baixo para te deixar entediado, né? O que o Mihaly chama de flow, estado de flow, né? O estado de você ter um desafio, nível de desafio otimizado para a sua habilidade, entendeu? Tá naquele ponto certinho, aquele sweet spot, aquele pontinho gostoso que você que você aprende melhor. Mas não só isso, né? Porque uma das formas de você adicionar uma certa dificuldade, de adicionar um certo desafio, para você lembrar do que você está estudando, é intercalando temas. Né? Por quê? Porque literalmente você está gerando dificuldade. Né? Você está gerando dificuldade. Se eu ler um livro sobre um assunto A de manhã, e eu leio um livro sobre o assunto B à tarde, e aí depois eu tenho que escrever o que eu lembro do que eu li do assunto A, eu vou ter mais dificuldade, porque eu também vou estar com o B na cabeça, entendeu? Então eu vou ter que ficar fazendo essa troca. De tipo, não, aqui eu aprendi sobre isso, aqui eu aprendi sobre aquilo, aqui eu aprendi sobre tal coisa, ele falou isso, 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 isso. E aí o outro falou sobre o que, essa outra parada, entendeu? Então, essa troca, ela gera dificuldade, ela gera um certo desafio, e isso melhora a sua retenção do conhecimento, melhora o seu aprendizado, cara. Então, por isso que é importante, né, cientificamente aceitável e comprovado que a gente tem que estudar mais de uma coisa ao mesmo tempo. E não só trocar o assunto também, mas trocar os tipos de formas que a gente usa para aprender. Né? Então, se você lê muito, se você gosta muito de ler, tenta ouvir um podcast, tenta assistir um vídeo no YouTube, né? Ouvir uma aula. Se você vê muito vídeo no YouTube e aula, tenta ler mais, ouvir alguma coisa, ou escrever, ou visualizar. Você tem que trocar os tipos de prática que você vai fazendo também para adicionar esse grauzinho de dificuldade e te tornar melhor em aprender. Porque existe um risco de você só ficar no mesmo tipo de treino, no mesmo tipo de coisa, no mesmo tipo de aprendizado, que é que você vai se tornar, você fica mais, é o que eles chamam de exposure effect, né? O efeito de exposição. Você vai se tornando mais fluente no material que você está lendo e não no assunto em si. Né? Você fica melhor em ler aquele texto. Mas não quer dizer que você está aprendendo aquilo ali. Né? Existe essa falsa ideia de que quando você tá, né, você consegue ler alguma coisa melhor, ou mais rápido, ou mais fácil, você tá aprendendo melhor, mas isso não é verdade. Né? Então, troquem os assuntos e troquem os tipos de aprendizado, os tipos as formas que você usa para aprender. Também tem um ponto que, né, eu falo em outro vídeo sobre a questão de como estudar e aprender. É basicamente você criar e aprimorar as representações mentais que você tem da realidade. Ou seja, aprimorar as imagens, né, tornar mais realistas as imagens que você cria na sua cabeça,
os conceitos que você tem na sua cabeça sobre um determinado assunto. Isso que é aprender, né? Se eu... isso aqui, né, uma caneta. Eu sei que uma caneta, ela serve para escrever. E ela tem tinta. Quando eu aperto, ela tem tinta e eu escrevo. Eu tenho uma imagem mental, eu tenho uma representação na minha cabeça do conceito caneta. Se eu pego essa caneta ou se eu pego essa caneta, eu sei que elas são duas canetas. Né? Mesmo que elas tenham formas diferentes e aparências diferentes e cores diferentes. Por eu ter um conceito na minha cabeça do que é uma caneta, eu sei que são duas canetas. Elas são a mesma coisa, elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Mas, se você me perguntar como que é o mecanismo do funcionamento de eu apertar essa porra e sair o negócio aqui, e como que funciona pra tinta ficar aqui dentro, e como eles fazem a caneta, como que é, porra, como que eu faço, como que eles fazem pra que a tinta não seque dentro da caneta, né, e eu consiga continuar escrevendo por muito tempo com ela, eu não sei nada disso, entendeu? Ou seja, a minha representação mental, o conceito que eu tenho na minha cabeça, do que a imagem que eu tenho na minha cabeça do que é uma caneta, ela é limitada. Ela não compõe tudo que é aquilo ali. Né? Então, quando você aprende alguma coisa, quando você está aprendendo sobre algum assunto, você está aprimorando essa imagem mental que você tem naquele negócio, daquele conceito. E essa criação de representações mentais é uma habilidade em si, né? Então, quanto mais você aprende, melhor você vai ficando em aprender. Né? Quanto mais... Por isso que o cara que fala uma língua, ele tem dificuldade para aprender. É muito difícil você aprender a sua segunda língua. Aprender a sua segunda língua é um trabalho do caralho. Mas da segunda para a terceira língua já é mais fácil. E da terceira para a quarta língua já é mais fácil. E da quarta pra quinta língua já está ficando muito mais... Enquanto, né, o cara que já sabe 10 línguas diferentes, fala 10 línguas diferentes, para ele aprender mais línguas é muito mais fácil, porque ele já tem muito bem treinada a capacidade dele de criar, a habilidade dele de criar representações mentais das coisas diferentes, porque você precisa aprender para aprender uma língua. Ele já se tornou muito melhor em aprender línguas do que uma pessoa que só sabe falar só sabe falar um idioma. Né? E eu falo isso por experiência própria. Né? Eu falo português, óbvio, né, porque estamos aqui. Eu falo inglês. Talvez tão fluentemente quanto eu falo português. Um pouquinho menos, talvez, né? Porque, porra, minha língua materna é diferente, tá ligado? Eu falo inglês quase tão bem quanto eu falo português. Né, porque eu moro fora, trabalho em inglês. Porra, eu passo 90% do meu dia, do meu tempo, consumindo e falando em inglês. Lendo os livros em inglês e ouvindo os vídeos em inglês. Então eu já falo duas línguas. Né? Eu arranho o espanhol, porque eu sou brasileiro, então eu arranho meu portanhol aqui. Eu já né, estudei espanhol, os cacete. Então eu falo aqui 2h30 e eu tô aprendendo francês agora. Eu estou aprendendo francês. E cara, eu aprendendo francês é muito mais fácil do que, por exemplo, se você é brasileiro e você está aprendendo francês pela primeira vez e você não sabe falar uma segunda língua. Vai ser muito mais difícil para você, porque você não criou ainda uma certa habilidade de aprender línguas. Né? Você não sabe como funciona, você não sabe como que é pensar em outra língua. São coisas muito abstratas. Tem muitas partes desse processo de aprendizado de idioma que elas são muito dependentes da sua experiência particular. Né? Você nunca vai saber o que é saber que se você... Você nunca vai saber o que é sonhar em outra língua, ou você pensar em outra língua, se você nunca fez isso antes. Então fica um negócio meio abstrato, assim, tipo, você vai saber que você tá ficando mais fluente quando você começar a sonhar naquela língua, ou você pensar naquela língua, aí o cara fica, cara, como que eu vou pensar no bagulho que eu não sei, entendeu? Mas se você já passou por essa experiência, você tem, obviamente, mais ferramentas, e você é melhor em fazer aquilo, né? Então, vamos lá, como que você faz isso na prática, o passo a passo? Eu falo pra você não aprender só uma coisa por vez, mas é bom a gente ter limites, né? Eu diria 2 ou 3 no máximo. Certo? 2 ou 3 no máximo. Por quê? Porque, cara, você vai fritar, entendeu? Né? A gente tem um limite de o quanto de esforço cognitivo a gente consegue fazer antes que a gente frite. Então você já... Cara, tu já passou um dia muito foda de trampo, de escola, de sei lá o quê. Você chega no final do dia, você tá com dor de cabeça... E você lê o bagulho e, tipo, não entra mais, tipo assim, chega um momento que você tem que parar e você fala assim, cara, eu não consigo mais ler, não entra mais nada nessa porra. Lá ele. Não, a informação não entra mais na cabeça, entendeu? Não funciona mais. Parou.
Porque você chegou no seu limite do seu esforço cognitivo do seu dia ali, entendeu? Você fritou, né? Você fritou. Aí você tem que fazer uma pausa depois disso. Então, se você vai fazendo isso todo dia, cara, vai ficando muita loucura, entendeu? Isso é muito. Aprender 5, 6 coisas diferentes ao mesmo tempo, você vai ficando maluco. Fora que isso vai aumentar muito sua frustração, né? Porque você vai começar a ter dificuldades, um nível de dificuldade muito maior do que aquele que é o nível ideal. E óbvio que nós todo, porra, tempo disponível, né? A menos que você seja um vagabundo de um desempregado e você não estude, não faça porra nenhuma da sua vida, você não vai ter o seu dia inteiro para aprender, né? Pra aprender coisas. Você tem que trabalhar, você tem que fazer as paradas, entendeu? Eu não posso aprender, eu não posso estudar mais de 3 coisas ao mesmo tempo, porque, porra, eu tenho emprego, eu preciso trabalhar, entendeu? E eu preciso fazer minhas, né, ganhar meu dinheiro e pagar minhas contas, tá ligado? Não dá tempo, porra, não tem tempo disponível para aprender 5 coisas diferentes ao mesmo tempo, entendeu? Mal e mal eu dou conta de aprender o que eu preciso, porra, vou ficar aprendendo mais. Então o que eu faço, né? O que eu faço? Porque eu não quero falar nada aqui pra você que eu não faça eu mesmo, certo? O que eu faço? Eu divido em 3 coisas, basicamente, geralmente. Cara, atualmente são 3, no mínimo são sempre 2 coisas que que eu seguro sempre ao mesmo tempo, assim, porque, sei lá, eu sempre fiz isso e eu acho legal. Eu gosto. A primeira coisa que são conteúdos que eu aprendo que são meio que de trabalho, eu chamo de livros de trabalho, ou seja, todos os livros que eu leio sobre aprendizado, de trabalho não é tipo o meu trabalho normal, assim, eu trabalho, isso aqui eu levo como trabalho, né, eu tenho com consistência, caralho, isso eu quero viver disso aqui. Então isso aqui pra mim é um trabalho. Os livros que eu leio sobre estudar, sobre aprendizado, sobre ler livros, os livros que eu leio sobre produtividade, sobre qualquer um desses assuntos, entendeu? Sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre. São livros de trabalho, né? São livros de trabalho. A segunda coisa no momento que eu estou fazendo, que eu já citei aqui nesse vídeo, é o francês. Então, estudar francês é uma da segunda coisa que eu faço hoje que eu estudo ao mesmo tempo. E a terceira é geralmente alguma coisa que eu classifiquei aqui como humanidades, porque, sei lá, filosofia, teologia, arte, simbolismo, essas coisas, cara. Sabe, literatura, poesia. É uma parte de humanidade, são coisas que eu faço que, pô, que eu gosto de estudar também, que também ajudam muito no trabalho aqui, com os assuntos que eu falo. E são coisas que eu simplesmente gosto de estudar, né? São coisas que me interessam, né? Então a última dica aqui é você seguir a sua curiosidade, né? E entrar em tocas do coelho, que chamam, né? Você entrar em rabbit holes. Cara, se você tá interessado em alguma coisa, vai pra cima, entendeu? Estuda, né? Vai atrás, compra livro, assiste vídeo, vê curso, vai atrás. E vai estudando e vai entrando cada vez mais fundo. Não tenha medo de ser profundo nas coisas que você quer aprender, né? Então, sei lá, pega 2 coisas que te interessam e escolhe 2 formas diferentes de estudar cada uma dessas coisas e começa a aplicar. É isso aí. Não tem muito segredo, entendeu? Você deveria aprender várias coisas ao mesmo tempo, você vai ficar mais feliz, mais interessado, mais motivado e você vai aprender melhor de tabela, beleza? Então, foi um prazer e se você gostou do vídeo, se inscreve, eu vejo você na próxima, tá bom? Tchau.